desmobilizaram tudo, como tinha que ser feito mesmo, cumprindo a determinação. Agora só falta ali material de limpeza, e o Exército vai acabar de desmontar. Meia hora depois dessa desmobilização, homens do Batalhão de Choque do Exército passaram a ocupar, então, toda a área do Comando Militar do Leste, fazem um grande cerco, vão permanecer aqui por tempo indeterminado. Estão, inclusive, com cães. Eu vou pedir ao repórter cinematográfico William Correia para mostrar que os baderneiros deixaram muita sujeira aqui, abandonaram também cobertores, colchonetes e esses pallets. As barracas estavam em cima desses estrados de madeira, havia toda uma infraestrutura. Vale lembrar que esse acampamento foi montado na área do Comando Militar do Leste por apoiadores de Jair Bolsonaro em meados de novembro passado, logo depois da derrota do então presidente nas urnas. E o repórter Pedro Figueiredo esteve aqui também no Comando Militar do Leste e preparou uma reportagem sobre esse acampamento. Vamos ver agora. A desmontagem do acampamento golpista na Central do Brasil começou por volta das 10 da manhã. Desde novembro, bolsonaristas se instalaram em frente à sede do Comando Militar do Leste, pedindo intervenção militar no país, o que é criminoso e inconstitucional. Os radicais agrediram o repórter fotográfico Marcos Vidal, da agência Futura, que levou tapas e socos. Durante a tarde, a maior parte do acampamento já foi desmontada, mas alguns manifestantes golpistas permanecem aqui em frente ao Comando Militar do Leste, utilizando a bandeira do Brasil e roupas de cores verde e amarelo. No local, agentes da Polícia do Exército retiravam faixas com as cores da bandeira que foram apropriadas pelos radicais. Os bolsonaristas guardavam em sacos de lixo o material restante do acampamento. Pelo chão, concentração de malas de golpistas que deixavam o local. Militares removeram grades que cercavam o acampamento e as carregaram para dentro do Comando Militar do Leste. Depois que o acampamento foi desmontado, dá para ver a estrutura que fazia parte desse ato golpista. Olha só a quantidade de madeira deixada para trás, também de lona. Tudo isso foi abandonado aqui em frente ao Comando Militar do Leste e agora terá que ser recolhido. Depois dos atos terroristas ontem em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal, determinou a desocupação e a dissolução total em 24 horas dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis-generais e de outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos. Moraes afirmou que, em momento tão sensível da democracia brasileira, não se pode alegar ignorância ou incompetência pela omissão dolosa e criminosa. E disse que a omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora, pois, neste caso, os atos de terrorismo se revelam como verdadeira tragédia anunciada. Segundo o ministro, os bolsonaristas acampados cometeram crimes como atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Depois dos atos terroristas de ontem, o governo do estado reforçou o policiamento no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, no Palácio Tiradentes, a antiga sede da Alerj, e também na Reduc, onde terroristas planejavam pelas redes sociais um ato para hoje que não se concretizou. Já a Prefeitura do Rio suspendeu férias e licenças de guardas municipais. O governador Cláudio Castro se reuniu com autoridades dos outros poderes e disse que a PM poderia ser acionada para desmobilizar o acampamento na Central do Brasil, caso fosse necessário. Eles deixaram bem claro para nós que até o fim do dia irão cumprir a decisão. Então a Polícia Militar está toda de sobreaviso, já que eles garantiram que eles têm a condição de fazer a coisa sem precisar de nenhuma cena de violência, de nenhuma cena de ter que fazer à força. Depois da reunião, o governador Cláudio Castro, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueira, o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador Guilherme Calmon, o procurador-geral de Justiça, Luciano Matos, e a nova defensora pública-geral do Estado, Patrícia Cardoso, assinaram uma nota conjunta em que manifestam repúdio aos violentos atos cometidos contra o regime democrático brasileiro ontem.
As autoridades afirmam ainda que a luta pela democracia é pacífica e a manifestação da vontade popular, vertida no resultado de eleições diretas, livres e secretas, é o sinal máximo da autoridade do povo brasileiro em nosso sistema representativo. Eles dizem que o Estado do Rio de Janeiro reforça seu compromisso com a Constituição de 88 e rechaça qualquer tentativa de agressão às suas instituições. E concluem que terão empenho no combate a qualquer iniciativa que possa ameaçar o Estado Democrático de Direito. E um ato em defesa da democracia acontece nesse momento na Cinelândia, no centro do Rio. E quem acompanha e conversa com a gente ao vivo é o Carlos Delanoy. Lanoy, boa noite para você. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. Nós falamos diretamente da Cinelândia, no centro do Rio, onde, neste momento, milhares de pessoas participam de um ato em defesa da democracia e contra o golpe. Esse ato, organizado por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos, principalmente de esquerda, é uma resposta aos atos terroristas que ontem atacaram o Congresso Nacional e destruíram parcialmente espaços, obras de arte, nos três poderes, também no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Apesar da chuva, que cai sem parar aqui desde 6 horas da tarde, os manifestantes permanecem no centro da praça e faixas de oradores pedem que não haja anistia aos terroristas e que os responsáveis sejam punidos. Ana Luísa. Obrigada, Lanoy. Em 11 dias, a polícia já registrou 4 casos de feminicídio na Rocinha. Uma das famílias vive uma tragédia pela segunda vez. São parentes do Amarildo, o ajudante de pedreiro torturado e morto por policiais. A alegria da dona de casa que gostava de dançar virou lembrança. No olhar das irmãs dela, hoje, só há tristeza. Acontecia o que acontecesse, nós estávamos sempre juntos, entendeu? Ela pediu para mim tomar conta do filho dela, que ela ia ali, ia voltar rapidinho, minha irmã não voltou mais. Carmen Dias da Silva tinha 29 anos. Ontem à tarde, segundo a família, marcou um encontro com um homem e foi morta a facadas na casa dele. O crime aconteceu na Rua 2, na parte alta da favela da Rocinha.